Muito boa noite a todos aqueles que me dão aqui a honra e a alegria deste encontro semanal para discutirmos temas relativos ao direito das notas, nosso direito notarial. Minha saudação, primeiramente, ao colégio, ao conselho do Colégio Notarial do Paraná, em particular a doutora Mônica Dalla Vecchia, presidente desse conselho. A todos aqueles que já estão aqui, eu me antecipei um pouco pelos motivos que direi em seguida. Eu quero cumprimentar também a doutora Isabela Bicalho, que estava já há meia hora esperando o início aqui da aula. Doutora Daniele, doutora Paula Cassim, doutora Fabiana, doutora Nívia. Muito obrigado a todos que participam aqui deste nosso encontro semanal. Estão vendo aqui pelo estado do local que a transmissão hoje está sendo um tanto improvisada. Eu me encontro na cidade de São Luís do Maranhão para o congresso da Associação dos Titulares de Cartório Maranhense, presidida pelo Dr. Tiago Estrela. E não queria perder a periodicidade semanal. Não foi possível fazer pela manhã, em virtude da minha viagem aqui para São Luís, mas marcamos à tarde, pelo menos o dia da semana ficou repetido, reiterado, como sendo a quinta-feira. Muito bem. Nós estamos vamos hoje tratar aqui do tema do notário e da moralidade pública, parte número 11, e eu começo fazendo aqui uma observação reiterada acerca da importância do tema geral da moralidade e deixando bem claro que nós não estamos cuidando aqui da moral profissional. A moral profissional ou ética profissional, ou na expressão de um autor utilitarista moderno, Jeremias Bentham, deontologia, é apenas uma especificidade ou especialização da ética geral. Ou seja, nós temos uma ética geral, que diz respeito ao agir humano em geral. E dentro dessa ética geral é possível haver éticas particulares. Entre essas éticas particulares há as éticas profissionais, as éticas que são próprias de cada profissão. Aliás, essa ética profissional, nós podemos até dizer isso, há uma ética geral, uma série de éticas profissionais, por exemplo, a ética do médico, a ética do registrador, a ética do juiz, a ética do advogado, a ética do notário, a ética do jornalista, etc. E entre essas duas, entre a ética geral e as éticas profissionais específicas, há também uma teoria geral da ética profissional. É possível, portanto, ter até uma ciência intermediária, uma parte intermediária, que trata de requisitos próprios de todas as éticas profissionais. Isso era mais ou menos meados da década de 90, eu escrevi um livrinho sobre a ética dos registradores de imóveis, mas era exatamente isso, da ética geral à ética dos registradores. Portanto, passeava em meio a esta ligação entre ética geral e ética profissional dos registradores de imóveis, por uma parte que, digamos assim, uma parte intermediária entre essa ética mais genérica e a ética profissional dos registradores. É perfeitamente possível. Ali se examina vocação, idoneidade, coisas do gênero, que fazem parte de todas as éticas profissionais. Mas muito bem, aqui a nossa distinção é entre ética geral e ética profissional. As duas regulam o agir em conformidade com a correta razão. Ou seja, o que é fazer o bem, o que é agir o bem? É agir de acordo com a correta razão. E por que isso é agir o bem? Porque isso dá a consecução da natureza humana. O que é próprio da natureza humana é a racionalidade. Portanto, a ética nos diz como fazer para que se realize o mais possível essa natureza
e, portanto, se realize a razão reta. Só que enquanto a ética geral nos diz isso para as condutas genéricas da vida, a ética profissional nos diz para a conduta concreta de cada profissional. Então, há regras específicas para o notário, há regras específicas para o registrador, há regras específicas para o juiz, etc. Olha aqui, olha, hoje em dia nós estamos com um problema ético muito interessante na magistratura. Eu não sei se o desembargador Fábio, que está aqui em São Luís, está perdendo tempo aqui ouvindo as minhas exposições, mas nós estamos hoje com um problema ético interessante para a magistratura. Quero aproveitar para dar minha saudação aqui para a doutora Maria Eduarda. Com a entrada em vigor, dentro de alguns dias, né, mais alguns meses, da chamada Lei do Abuso de Autoridade, hoje já se põe um problema ético para a magistratura. Doutora Regina, muito boa noite. Qual é o problema ético da magistratura hoje? Como é que nós vamos fazer? Devemos observar inteiramente as regras que vigoram, agora um tanto duvidosamente diante do influxo da lei do abuso de autoridade, ou devemos acautelar-nos com essa nova lei e encontrar modos de decidir, dando por revogadas algumas leis? São questões éticas que estão envolvidas, como o juiz deve comportar-se em uma situação como esta. E aqui também, portanto, nós temos um campo específico da ética do notário, que é a ética profissional. Mas nós não estamos cuidando disso. Esse é o tema. O que nós estamos fazendo aqui é cuidar da moralidade pública, ou seja, um tema de ética geral. A ética profissional, embora seja especializada, seja uma ética específica, ela não pode estar em confronto, em contenda com a ética geral. Ela é uma especialização dessa ética geral. E, portanto, as regras gerais da ética são exigíveis de todos, incluídos os profissionais. Mas, de algum modo, além do fato de a moralidade, em geral, ser uma exigência para todos os homens, todas as pessoas, ela é, sobretudo, mais reclamada, mais reclamável também, daqueles que detêm autoridade e potestade, que é o caso do notário, dada a função de exemplaridade que apresenta o notário para toda a comunidade. Doutora Priscila de Paula, doutora Laura Porto, doutor Eduardo Amadei, minhas saudações. Bom, vamos prosseguir. O que nós estamos examinando no conjunto dessas virtudes relativas à moralidade em geral, e que devem ser virtudes cultivadas, pois, de uma maneira muito peculiar, muito intensa, pelo notário, o tema da piedade. Depois de termos examinado a virtude da religião, começamos a examinar o tema da piedade pela piedade familiar. E agora estamos tratando da piedade patriótica. Ou, noutros termos, como já antecipei na exposição anterior, estamos tratando aqui do patriotismo. Bom, para saber o que é patriotismo, nós, na exposição anterior, faz 15 dias, cuidamos brevemente do conceito de pátria. E destacamos os seus fatores, ou seja, a terra, a língua, a religião, a herança biológica, o querer viver coletivo, que é uma expressão de Louis Lefir, vouloir vivre collectif, querer viver coletivo, querer viver em conjunto, viver numa comunidade, viver com os membros dessa comunidade, como se fosse uma grande família. A nação é uma grande família. Em seguida, nós tratamos na aula passada do conceito de terra, da noção de terra, enquanto lugar onde se nasce. Propriamente, quando se fala que a terra é um elemento da pátria, quer-se com isso dizer que se trata de um lugar onde se nasce, do lugar onde se nasce. E mostramos a importância do amor à pátria, levar ao amor à terra, ou seja, são conceitos que se reciprocam. Agora nós vamos referir um tantinho a importância da raça na caracterização da pátria. Ou seja, a raça é um dos elementos, um dos fatores da formação da pátria. Mas antes de ingressarmos a tratar, sempre muito brevemente aqui, da ideia de raça e da importância para o patriotismo, a piedade patriótica,
Eu quero chamar a atenção para o fato de que, como vimos o tema do lugar onde se nasce, da terra, da importância da terra, vem ao caso porque recentemente nós tivemos aí esse problema envolvendo a cobiça internacional sobre a nossa Amazônia. A despeito disto, é preciso uma certa ponderação a respeito, acerca da importância que se deve dar à terra para a gestação ou sedimentação da ideia de nação e da ideia de pátria. Leonel Franca diz, é verdade, que toda civilização começa por uma adaptação ao habitat, ou seja, as civilizações começam exatamente porque e em razão de as pessoas se adaptarem ao local onde vivem. Mas isso não faz da terra o elemento determinante da pátria. É um elemento circunstancial, um elemento em grande medida condicionante, influente, mas não é determinante da pátria. E essa ideia de determinação da pátria pela terra já frutificou entre vários autores ao largo da história. Diz um grande autor contemporâneo, Jean Dojat, um autor francês, que não há besteira no mundo que já não tenha sido dito por meia dúzia de cineastas e meia dúzia de teólogos. Eu não sei se essa frase dele deve manter-se aí. É possível que também se possa dizer que não haja besteira alguma que não tenha sido também dita por meia dúzia de juristas e meia dúzia disso e daquilo. Isso não é um problema das profissões. Mas, enfim, não há besteira que já não tenha sido dita, aparentemente, no mundo. E o fato é que houve autores que sustentaram que a terra é que determinava a pátria, determinava a nação. Assim, por exemplo, Friedrich Ratzel. Ratzel, que foi o fundador da antropogeografia, a geografia humana. Esse é um tema que deve interessar a doutora Larice Moura. Não sei se a Larice está assistindo a aula hoje. Mesma coisa com Taine, Huntington, entre outros. E até a propósito, é conhecida a afirmação de um outro autor que era firme em falar da terra como elemento determinante da nacionalidade e da pátria, que foi Ernest Renan. Renan dizia que o monoteísmo do povo judeu se explicava porque, dizia ele, o deserto é monoteísta. Le désert é monoteísta. O deserto levava ao monoteísmo. E essa frase é muito atraente, não é? Ela chama muita atenção, né? Ainda mais em francês, ela fica ainda mais bonita. Mas acontece que ela é totalmente falsa. Muitas foram as tribos politeístas que viveram na região do deserto, que os judeus viveram também. Portanto, é falsa essa frase de Renan. Mas provocou a seu tempo uma certa atração, muita gente convergindo a dizer, repetindo, como se fosse um ato de grande sabedoria esse juízo de Renan. A herança étnica, por mais ela se mostre relevante, ela não é um fator que determine a pátria. Não. É um elemento natural das comunidades políticas. As comunidades vivem em algum lugar, nós somos corporais também, né? Temos que viver em algum lugar. De maneira que se entende que a terra chame as pessoas a viver em determinado lugar. E essas pessoas ali vivendo tendem a reproduzir-se. Tendem, portanto, a ter uma propagação da espécie. E essa propagação vai seguindo de acordo com um legado ou herança biológica. As pessoas assim vão formando um caldeamento dos seus traços biológicos, essa transmissão física das gerações sucessivas. Portanto, numa dada terra e com uma herança étnica. E a raça pode dizer que exatamente é isso, é o fator de transmissão física, corporal, biológica de gerações sucessivas. De maneira que tanto quanto a terra onde se nasce, o lugar onde se nasce, aquele que nasce numa dada terra não nasce por um ato de liberdade seu. Nós nascemos onde estão nossos pais, não é? Onde está nossa mãe em particular, não é? Não fazemos também da herança biológica um ato de liberdade.
A herança biológica nos é dada. Nós recebemos isso em virtude da procriação. E tampouco podemos nos excluir dela voluntariamente. Há uma frase que eu recolhi aqui do Gladstone Chaves de Mello, que é um autor que eu mencionei e tenho mencionado várias vezes, um autor importante para a cultura brasileira. E aqui eu faço até uma intercalada, dizendo que ele não cogitou, ao tempo que escreveu esta frase, das interferências cirúrgicas de hoje, que fazem uma série de coisas que alteram. Eu estava me lembrando aqui até caso acho que mais de um ator de cinema que, com aplicação de produtos químicos, viu alterada a cor da sua pele, né? Então, mas ele dizia o seguinte, descontando essas intervenções mais cirúrgicas ou químicas, que nós podemos mudar de terra, mas não podemos conseguir outro índice cefálico, é aquele pronto. Um japonês, diz ele, pode naturalizar-se brasileiro, mas não pode deixar de ter olhos amendoados e tez amarela. É mais ou menos isso. Se nós recebemos um legado biológico, nós podemos possivelmente disfarçá-lo, dissimulá-lo, mas não temos como livrar-nos dele voluntariamente. De maneira que a herança étnica faz efetivamente parte do nosso legado histórico, da nossa pátria. A importância étnica na formação da pátria é tão eminente que, a exemplo do que ocorreu com a indicação, com a influência da terra, no lugar onde se nasce, levou à ideia de supremacia racial. Esse é um tema já bastante conhecido, até mais do que o da terra como fator determinante. Assim, lembremos aqui os trabalhos do Conde Gobineau. O Conde Gobineau foi embaixador da França no Brasil e falava da supremacia racial dos chamados dolicocéfalos loiros, ou seja, dos arianos, dos povos arianos. No mesmo sentido racial, pensamos aqui temos a ideia desse autor, acho que é austríaco, Ludwig Gumplowicz, um francês, Georges Vacher de Lapouge, um inglês, Houston Chamberlain. Esse Chamberlain era genro do grande compositor que foi Richard Wagner. E essas ideias de supremacia racial deram nutrição a nacionalismos exacerbados, né? Nós sabemos que aqui podemos reportar-nos ao nacionalsocialismo alemão. O nazismo, por exemplo, foi exatamente isso. A exacerbação, a exageração da ideia de raça como elemento determinante da nação. De algum modo também isto ocorreu com o fascismo italiano. Ainda outro dia vi a letra de uma das músicas de uma canzoneta italiana da época do fascismo, uma música que se tornou célebre, chamada Facetta Nera, que era sobre a Abissínia, e que mostra exatamente essa ideia racista. De algum modo, isso também se apresenta com algumas características nas tendências que era de russofilia da Revolução Comunista, que se instaurou na Rússia e se estendeu ali por toda a região. São portanto, extremos, excessos que nos levam a entender que a raça é que determina a nação e, portanto, a pátria. Nós temos que reconhecer que há efetivamente uma influência da etnia na geração dos povos, é verdade. O fato é que, entretanto, mesmo as áreas territoriais diversas conheceram o caldeamento de várias raças, e pátrias distintas provêm de mesmas etnias, ou seja, nós temos tanto várias raças se espalhando em áreas territoriais diversas, formando vários povos, e pátrias distintas, portanto, provindo de mesmas raças, uma mesma raça dando ensejo a pátrias distintas. Ora, há um filme que vale muito a pena ver, eu
é um filme que se fez contumaz na minha casa, a ponto de que as minhas filhas repetem trechos inteiros dos diálogos desse filme, que é o famoso filme A Noviça Rebelde, um musical que vale a pena ver. E ali se mostra claramente que a Áustria não é a Alemanha. Simples assim. Provêm da mesma raça, ocupam territórios muito próximos, mas a Áustria não é a Alemanha. Ou seja, há algo que diversifica essas duas grandes nações e essas duas grandes pátrias. Olha, aqui é um trecho um pouco longo, mas que eu vou ler porque está muito bem escrito e esse autor é um autor de grande valor. Padre Leonel Franca, na Crise da Civilização. Diz ele o seguinte: se é talvez exato que no princípio a raça faz em parte a civilização, mais certo é que ao depois a civilização refaz a raça. Ou seja, isso faz parte, faço aqui um parênteses, né, faz parte do progresso que não é retilíneo, não é indefinido, mas é progresso sinuoso, com um ritmo cultural sinuoso das civilizações. As civilizações progridem e, portanto, de início, a raça faz em parte a civilização. É ela que cria inicialmente a civilização. Mas depois, a civilização, ou seja, a parte cultural, vai refazendo essa ideia de raça. É verdade que o passado, diz ele, exerce uma influência poderosa sobre o presente. E olha que frase linda esta. Os mortos são mais numerosos do que os vivos. É por isso que a herança étnica tem importância. Porque os mortos de uma pátria, de uma nação, que estão no sedimento dessa nação, são em maior número do que os vivos. Tanto mais nos países, nas nações que têm séculos e séculos de existência. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos, vamos indo aqui no nosso 6º século, ainda assim é verdade esta afirmação de que os nossos mortos brasileiros são mais numerosos do que os vivos atuais. Mas não é tanta diferença. Agora, em outras comunidades é evidente essa diferença, e gritante. Essa influência, porém, mais do que pela herança do sangue, transmite-se, atenção por isso, pela ação das instituições e do ambiente cultural, modelado pelas gerações dos que passaram e plasmador dos que hoje vivem. Olha que frase importante. Ou seja, como é que se dá a influência? Vamos ver o caso do Brasil. O Brasil nasceu terra de Santa Cruz. Tivemos aqui a nossa formação com o grande caldeamento racial provocado pela genialidade da abertura humana, abertura anímica dos portugueses. E depois disso, eles modelaram a nossa cultura, modelaram a ação das instituições e o nosso ambiente cultural. E isso até pouco tempo era evidente. Nos últimos tempos nós começamos a sofrer umas influências de outras nacionalidades. Hoje vivemos numa influência não só, são duas coisas distintas, né, da globalização, mas também do globalismo. Esse é o grave problema. Ou seja, a tentativa de impor-nos um governo mundial e, portanto, la pensée unique, ou seja, um pensamento único, com que nós estaríamos afastados dos traços da nossa pátria. Chegamos assim, prossegue o padre Leonel Franca, deslindando um equívoco fácil à noção de raça histórica, cuja unidade é menos física do que moral. Note bem, hein? A raça histórica é uma unidade mais moral do que física. Na sua constituição, dela raça histórica, não entra só a identidade de sangue, muitas vezes problemática, mas de modo preponderante uma comunhão de ideias e sentimentos, de modos de agir e reagir, transmitida pela vida, pela educação e pela convivência social. Coisa interessante. Enquanto só se considera num grupo étnico o elemento físico, o seu vínculo orgânico é frouxo e vago. Falta-lhe a consciência nítida de uma finalidade e a organização eficiente das vontades que a realizem. Está muito bem dito. Bom, também é preciso dizer que as conclusões da ciência são no sentido de que não há raças superiores nem inferiores. Ou seja, é falsa a afirmação de Chamberlain, que eu citei há pouco, de que a mescla de raça implique sua debilitação.
que mesclando-se raças, nós teríamos resultados fragilizados. Exemplos opostos disso nós podemos encontrar facilmente na nossa própria história. As Espanhas de Filipe II e Portugal. As Espanhas de Filipe II são o resultado de um grande caldeamento racial. E Portugal, a que devemos nossa civilização. Disse muito bem Marcelin Boule, que está citado por Chaves de Mello. Não há raça bretã, mas povo bretão. Não há raça francesa, mas nação francesa. Não há raça ariana, mas línguas arianas. Não há raça latina, mas civilização latina. A reverência pelos elementos naturais da história da pátria, particularmente, portanto, terra e raça, ou seja, o respeito pela raça de nossa própria geração, não significa mais do que o piedoso respeito por nossos maiores. Quando eu respeito a raça da minha pátria, o que eu respeito são os meus antepassados, aqueles que foram os construtores da pátria, os pais da pátria. Gladson Chaves de Mello conta a propósito um episódio muito interessante com que eu começo a encerrar a nossa breve exposição de hoje. Diz que certa vez, o brasileiro José do Patrocínio Filho, que, como penso que sabem, era negro, estava em uma solenidade e referiu-se a si próprio como nós os latinos. E recebeu uma crítica amigável que parece, ele foi dirigida por Olavo Bilac. A Gladson Chaves de Mello, um tanto com dubiedade, aponta isso como fato possível, que quem tenha criticado tenha sido Olavo Bilac. Mas Patrocínio estava certo, pois que, diz o mesmo Chaves de Mello, aspas, latino ele era pela cultura. Por que pela cultura? Porque recebeu tudo que vinha da cultura latina, da cultura romana, depois romanizado, ou seja, espalhando-se por todo o Império Romano e pelos países que nós chamamos países da esfera românica, não é? Portugal, Espanha, França, Itália, etc. E essa cultura romana era a tradução prática da cultura grega, recebida pelos romanos, recebida pelo Lácio, de onde provém a palavra latino, né? Região do Lácio. Prossegue Gladson Chaves de Mello. Latino era pela civilização em que estava integrado, pela raça espiritual a que pertencia, pela herança étnica de que era portador. Enfim, da raça nós recebemos a continuidade do tipo físico. Mas não nos esqueçamos, a propósito disso, de uma passagem muito interessante do apóstolo São Paulo, na Epístola aos Gálatas, pois diz ele que não há mais judeu nem gentil. Ou seja, a ideia de uma herança étnica universal que corresponde à abertura do cristianismo para todos os povos. Como diz lá a Vulgata, non esse iudeos neque grecos, ou seja, não há judeu nem grego. Agora são todos chamados para a salvação. O povo eleito é o povo em geral que ingresse, segundo a fé cristã, na Igreja de Cristo. Muito bem, então com isso nós terminamos hoje esta parte relativa ao patriotismo e à piedade. Vamos passar daqui a 15 dias para outras das virtudes. O tema é muito vasto, nós vamos tratando assim com alguma concisão. E sempre o que não se pode perder de vista é que o objetivo é indicar ao notário não só a observância dos seus deveres éticos profissionais, ou seja, próprios da sua profissão, mas a observância que é exigida de todos nós, mas também do notário, das normas da moralidade pública, num momento em que a moral tem sido deixada um tantinho, por assim dizer, escanteada, sem grande consideração. Eu quero agradecer a todos aqueles que assistiram aqui ao nosso encontro de hoje,
Pedir desculpa pela mudança do horário, em virtude, como eu disse no início da exposição, da minha viagem aqui para a bela cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Quero dizer da minha satisfação de voltar mais uma vez aqui à terra ludovicense. Gosto muito daqui. Sou recebido aqui com uma simpatia e generosidade muito grande deste povo hospitaleiro do Maranhão. E pedir desculpa também Espero que a transmissão tenha sido razoável, porque a luz é fraca e aqui eu estou sentado mais ou menos acomodado de maneira improvisada à frente aqui do celular. Muito obrigado a todos e nos vemos, se Deus permitir, na semana que vem.